Daqui a pouquinho vamos ter uma entrevista, vamos receber aqui em nossa bancada alguns vereadores da chamada bancada de oposição e repercutir ainda, entre outros assuntos, é claro, o principal tema que foi a votação na última quinta-feira na Câmara de Vereadores aqui da cidade do pedido de empréstimo do Executivo Municipal no valor de 15 milhões. Pleito esse que não foi atendido pela Casa Legislativa, Caio, e queiram ou não, um dos assuntos mais comentados na cidade desde então. Verdade, você já ouviu lá que tá uma zoadeira na recepção aí, pois o pessoal para Eu pensei até que a gente estava na câmera. Já começou já bem, então a entrevista provavelmente promete ser polêmica. Agora a questão é o seguinte, teve a votação quinta-feira, realmente a prefeitura teve um revés que ninguém esperava. Eu falei, quando a gente entrevistou o Gustavo Carmo na sexta-feira, eu falei em perplexidade, ninguém esperava o resultado, realmente foi um balde de água fria. A prefeitura abriu mão dos dois vereadores da base, o God e o Pastor Lins, ou seja, entende-se que a prefeitura não tem mais projeto nenhum, pelo menos de grande relevância, que enseje um quórum qualificado de 9 votos. Ele abre mão desses dois vereadores, né? Exonera os cargos, não aceita a traição. Ou até o Juscelio falou aqui que seria uma burrice, né? Pelas outras votações, mas a gente está aí há 4, 5, 6 meses. Mas me responda uma coisa, né? Nessa sua análise, aí eu lhe pergunto aqui, não como um colega de bancada, eu estou me colocando como um munícipe, um pagador de impostos, né? Como um cidadão que mora na cidade de Alagoinhas e que, obviamente, preocupado com minha rua, meu bairro, com a cidade. E aí eu estou acompanhando o programa Primeira Mão, o comentarista Caio Pimenta diz o seguinte, aí tentando, inclusive, usar exatamente as palavras que você utilizou. O governo abre mão como se não tivesse mais nenhum projeto importante. Penso ou tento entendê-lo. O que você quis dizer com relação a votações e grandes projetos do Executivo para a cidade, onde ele abre mão de 2 vereadores, como se levasse em consideração apenas a chateação pela, entre aspas, traição, ou você quis dizer que parece, pelo andar da carruagem, que o governo atual não tem mais projeto para a cidade, porque no último ano, né, da gestão, um ano de eleição, ao abrir mão de 2 vereadores da base, dando tecnicamente e muito provavelmente maioria para a oposição, tipo jogou a toalha. Agora... Não, o projeto que eu falo de grande relevância é aqueles que precisam de um quórum qualificado. Existem votações que a maioria é simples, né? Metade mais 1. Seriam, no caso, 8 votos, você conseguiria aprovar 8 com o voto do presidente e 9. Né? A questão do quórum qualificado é você ter, aliás, a maioria simples, inclusive faltando gente você conta o quórum dos presentes, né? 50 mais 1 dos presentes. Nesse caso aí do empréstimo, né, que são um quórum qualificado, a prefeitura precisaria de exatamente 9 votos, independente de quem esteja no plenário. Se tiver 9, ele precisa dos 9. Né? Então, são propostas, são projetos de lei que exigem, né, do Executivo o quórum qualificado na Câmara. Então, esses tipos de projetos, realmente a prefeitura fica inviabilizada, a não ser que haja um acordo com a oposição, que no andar da carruagem, né, já perto da eleição, é quase que impossível. Uma outra questão que pode ocorrer a partir de agora é a instalação de CPIs. Inclusive eu vou questionar aqui a bancada de oposição. Inclusive ressuscitar o problema SAI. É porque a situação agora é o seguinte, a oposição é majoritária no momento na Câmara de Vereadores, né? Existiam 7 vereadores da oposição, agora são 9, com a entrada de God e do Pastor Lins, então inverte a situação, fica 9-7. Tudo é possível no mundo político partidário. O que está acertado agora pela manhã, daqui a poucos minutos pode já não ser mais e vice-versa. Mas você acredita que com essa retaliação do governo aberta e claramente ao exonerar as pessoas ligadas aos 2 vereadores, você acha que, e por estar na reta final do mandato do atual prefeito, é caminho sem volta? É caminho sem volta. No andar da carruagem, né, já perto da eleição, qualquer decisão que se tome agora não se muda mais. Inclusive, nos bastidores, a gente até comentava nos corredores da Câmara qual seria a data do rompimento do Pastor Lins com o governo municipal. Né? O que chamou a atenção realmente
foi a forma como foi feita, né, numa votação importantíssima, né, se esperava que isso fosse ocorrer lá para junho, né, perto da eleição, quando os partidos se posicionam sobre as pré-candidaturas, enfim, mas foi agora. E o God, né, que o God andava com o prefeito, principalmente na zona rural, né, passeava, visitava e nem apareceu na sessão. Acho que foi até pior a situação do God, porque o Pastor Lins ainda deu a cara para bater, né? Foi para a votação, disse que não votaria, enfim. E o God simplesmente sumiu, né? Foi uma atitude covarde, de toda forma, a atitude do God. Né? Uma atitude covarde. Se falar em traição, a pior traição foi a do God, né? Que nem sequer apareceu. Sumiu, ninguém conseguia falar com o God. Quer dizer, isso não dizem, em se tratando de traição, não dizem que chumbo trocado não dói? Eu gosto muito do God, eu tenho uma relação pessoal, mas eu não misturo as coisas. Realmente, como vereador, inclusive os eleitores não devem ter sentido orgulho do God, foi um ato covarde. Ele deveria ter ido à sessão da Câmara, deveria ter se posicionado, entendeu? Dizer seu voto, dizer, olha, não sou a favor, por quê? E assumir as consequências, como o Pastor Lins está fazendo. Não é isso que se espera, embora você critique, alguns critiquem, né, o posicionamento do Pastor Lins, que era da base até então, né, e não divulgou sua decisão, segundo Gustavo Carmo, né, todo mundo foi pego de surpresa. Você pode questionar aí a traição, uma suposta traição do Pastor Lins, mas a atitude do God foi uma coisa repreensível de todas as formas. No mínimo, de forma mais eufêmica possível, fugiu de suas responsabilidades. Nós não temos a confirmação do Lins, eu não ouvi a respeito do que motivou a ele votar contra, já que ele era da base aliada. Mas segundo dizem pelos cantos, e o dizem não é uma ciência exata, ele deu resposta ao governo, porque o governo também não cumpriu a maioria absoluta dos acordos feitos com ele. Então é como o Marconi disse aqui, chumbo trocado, dizem que não dói. Eu nunca troquei chumbo com ninguém, então chumbo trocado dizem que não dói. Fica o exemplo, porque um mandatário do município, quando dá a palavra, independente de assinar um papel, é para ser respeitado, se respeitar e ser respeitado, e para isso é necessário que ele cumpra principalmente os compromissos em que ele empenha a sua palavra. Agora, Marconi, só uma questão que ele tem que tratar, porque não é só os vereadores que têm que ser punidos pelo governo. Houve sim uma incompetência pela parte da articulação política do governo, que não pode ser esquecido. Né? O Jorge da Farinha, o que foi que o Jorge da Farinha fez como secretário de Relações Institucionais? Não fez nada. Aliás, o vereador Jorge da Farinha foi um péssimo líder de governo. Eu critiquei por várias vezes, eu acompanhava a sessão quando ele era líder do governo, e fez uma liderança do governo medíocre. Assim como foram todos os líderes do governo do Joaquim Neto desde o início. O Osés Menezes foi um líder apático. O próprio Cleto da Banana não teve nenhuma grande votação que se possa mencionar. Enfim, né, não merecia estar no cargo de secretário de Relações Institucionais. O Gessé Bico de Pena, também como subsecretário, uma vergonha, né? Ele que se dizia, né, um grande articulador dos partidos, aquelas questões das coligações, se mostrou um político ultrapassado de todas as formas, né? Não consegue fazer nada. Aliás, batia no governo, né, com a cara limpa e aceitou o convite do governo de uma forma, né, questionável de todas as formas na questão do caráter. A gente tem que falar isso aqui, porque é muito feio a gente bater no governo e do nada a gente se esquecer e fazer parte dele. A política cobra uma certa coerência, né? E no caso do Gessé não houve. E o governo, ele se alia a esses tipos de figura que não adicionam em nada para o governo. Não adiciona em nada, e isso acaba afetando, inclusive, a articulação política. A questão foi falta de confiança no governo. Os vereadores que votaram contra claramente não confiaram no acordo do governo e deu no que deu. Uma articulação política dessa não pode continuar. Bom, o Gomes estava conversando lá nos bastidores com os nossos convidados e eu fiz a pergunta, o Caio respondeu. Gomes, eu quero a sua opinião também, como um profundo conhecedor desse meio. A pergunta foi, Caio, quando você diz que o governo, e aí ele repetiu a fala da articulação, não funcionou, etc. e tal, e o governo abre mão de 2 vereadores,
numericamente já está enfraquecido em tese, porque na política, conforme disse, comentei com o Caio, o que está acertado agora, daqui a poucos instantes já não vale mais e vice-versa. Quando o governo toma essa atitude de exonerar pessoas ligadas aos 2 vereadores por esta, entre aspas, e suposta traição, por que entre aspas e suposta? Porque muita gente diz que o governo nunca cumpriu com a palavra para com esses vereadores e depois de muitas oportunidades em que o governo não cumpriu, esses 2 vereadores teriam manifestado sua insatisfação com o governo agora. Quando o governo abre mão de 2 votos, o que seria importantíssimo, numa reta final de mandato em ano eleitoral, significa que não tem mais nenhum projeto relevante mesmo, do ponto de vista de tentativa de reeleição, jogou a toalha, ou você acha que uma coisa, outra coisa, ainda dá para o Joaquim brigar? Marconi, se o mandato estivesse iniciando, até se justificaria que do ponto de vista político não dá para você caminhar com aqueles que votaram diferente das orientações, se tratando de aliados, em tese, entre parênteses. Nós estamos no final do governo, nós estamos há 8 meses das eleições. Então é extremamente temeroso esse tipo de comportamento, a não ser que o governo esteja trabalhando no próprio impeachment dele, porque com algumas irregularidades que podem surgir por aí, se for para uma votação, se a questão da improbidade vier à tona, que existe muito isso no governo, o governo está cada vez mais fragilizado. Então comete um erro profundo, comete um erro que principiantes às vezes não praticam. Então o governo errou muito, projetos relevantes nós não vamos ter mais a essa altura. E jogar a toalha, eu não acredito, porque governo nenhum, mesmo quando os indicadores, mostram claramente que ele está em descenso cada vez mais, mas eles não jogam a toalha, são insistentes porque são assessorados muitas das vezes por vários puxa-sacos, e os puxa-sacos o blindam, sempre mostrando que o governo está em ascensão, quando na realidade, na maioria das vezes, não é isso. Bom, antes da nossa entrevista, como última pergunta para o Caio e para o Gomes, antes de irmos para a entrevista, refazendo a minha colocação, que até considero equivocada, Caio e Gomes, não o governo jogar a toalha, mas as pretensões do atual prefeito com vistas à reeleição, vocês acreditam que a partir de agora estão sepultados, embora a volatilidade da política a gente nunca possa afirmar, da política partidária, a gente nunca pode afirmar nada, mas do ponto de vista prático para uma possível caminhada, uma tentativa de reeleição, vocês acham que as chances já são mínimas? A verdade é que o governo, com essas últimas medidas, ele se fecha ainda mais, né? Ele já tinha dificuldade em agregar grupos políticos, né? Ele se desfez dos grupos que tinham, não agregou nenhum novo, e os vereadores que tem, que ainda poderia ter uma muquequinha de grupo, ele se desfaz. Então o governo diminui em termos de abrangência. É muito difícil você conseguir uma vitória, ou conseguir uma eleição satisfatória em cima disso aí. O que é que o governo Joaquim agora vai trabalhar? Em cima da deficiência das outras candidaturas. O que ele pode esperar a partir de agora é que as outras pré-candidaturas errem a um ponto ou fiquem mal vistas junto ao eleitorado, para que ele possa, a partir daí, da rejeição dos adversários, conseguir alguma coisa, né? Mas eleitoralmente o governo vai definhando, né? Vai definhando, e a gente não sabe se vai ter aí quem acompanhe mais, né? Os vereadores aí da base, um a um, vá se retirando, né? Embora, Caio, a máquina pública seja muito forte para quem tem o poder, mas a falta de habilidade do prefeito ao longo desses dias, desses anos, aliás, e o prefeito sofreu um outro revés na sexta-feira, na quinta-feira. Sofreu um outro revés porque tentou se aproximar de uma base aliada que ele se desfez no início do mandato, tentou negociar para que ela voltasse, e a expressão maior que houve nesse encontro foi de que não se retornaria jamais porque não havia confiança no governo. Então o governo foi expert em desagregar aqueles que o conduziram ao poder. Talvez ele pensasse que pudesse recompor mais na frente, trocando favores, e não são todos os que agem dessa forma. Alguns até praticam isso, mas a maioria absoluta não faz isso. Então o governo
perdeu o time, não é? Perdeu o time completamente e agora vai tentar resistir para se reeleger, mas tem pelo que se fala aí as pesquisas, tem uma resistência muito grande e por conta disso dificilmente ele logrará resultado, mas nós não podemos e não devemos menosprezá-lo porque a máquina ainda é muito forte, mas ele está em franca descida. Ô Marconi? Em 82 a Itália empatou os 3 primeiros jogos e foi campeã do mundo, né? Vamos esquecer, é só uma alusão ainda que esdrúxula com o futebol, mesmo parecendo que vai jogar só por tabela, cumprir tabela, às vezes a coisa vai. Diga, Caio. Só para concluir aqui, a gente chama a entrevista, tem aqui uma nota da prefeitura, mas antes um comentário aqui do Fabrício Faro, né, que ele dá um bom dia, diz que está na escuta do programa, primeira mão, parabeniza o trabalho dos vereadores da oposição. Realmente o trabalho deles merece aplausos. O time da oposição, mais uma vez, aumentou com a ajuda do prefeito e da sua péssima assessoria política. Entrou aí a boa atuação da oposição. Entrou de sola. E a péssima atuação da articulação política do governo deu no que deu. Aqui a prefeitura diz que sucesso de público, a Feira de Saúde da Mulher na Praça Rui Barbosa registrou mais de 1.400 atendimentos na ação estendida com demanda livre, realizada neste domingo, Dia Internacional da Mulher. No local, as mulheres de Alagoinhas encontraram atendimentos com ortopedista, gastroenterologista, endocrinologista, ginecologista e clínico geral. Exames de ultrassonografia, mamografia, preventivo e teste rápido. Um espaço de beleza para as mulheres, exames laboratoriais gratuitos, preventivo e vacinação. A Feira de Saúde da Mulher já contabilizou mais de 8.000 atendimentos desde o seu início no dia 27 de fevereiro. Para participar, as pacientes devem se dirigir à unidade de saúde mais próxima ou à sua unidade de saúde de referência, onde farão pré-agendamento. São necessários RG, cartão SUS e comprovante de residência. A feira continua até o dia 14 de março, com mamografias realizadas em parceria com a CESAB, exames laboratoriais gratuitos, preventivo, vacinação, ultrassonografia, teste rápido, entre outros serviços. O horário de atendimento é das 7 às 12 horas e das 13 às 18 horas, informa aqui a prefeitura. Um outro destaque é que a prefeitura derrubou aquele muro, né, que existia ali na Manuel Vitorino. Derrubou, agora vai passar o asfalto ali na Manuel Vitorino, o pessoal conhece como Feira do Pau, né? Então tirou aquele muro ali que há muito tempo o pessoal vinha reclamando, aquela esculhambação, aquilo ali, acabou com o comércio que existia ali realmente, uma principal via ali de acesso ao Teresópolis, inclusive válvula de escape para o Pedro Braga. Muita gente, inclusive, não deixou de passar ali mesmo com o viaduto da Rua do Catu. Então a prefeitura, aí o pessoal questiona o tempo, né, depois de 3 anos, mas é bom a gente lembrar que não é só 3 anos, né? Desde que aquilo foi inaugurado, vai mais de 10 anos aquilo ali, né? Mais de 12, melhor dizendo. Então o governo finalmente derruba aquilo ali, que era realmente uma reivindicação antiga daquela população, aliás, da cidade toda que usava aquela via como trânsito. Cara, vamos lá, Marconi. Ainda bem que a Feira de Saúde está resgatando os maus tratos que esse governo deu durante todo o seu mandato à saúde e às mulheres. Muito bem.